Hoje nós vamos falar sobre a constipação, que é um problema que afeta várias pessoas e pode piorar muito durante o período da gestação. Tudo que eu vou falar aqui serve não apenas para gestantes, mas também para as pessoas que possuem esse problema de forma crônica. Inclusive, eu sempre sofri com constipação desde a minha infância e agora que estou grávida, com 16 semanas de gestação, tenho percebido uma piora significativa nesse problema. Vale lembrar que esse é um problema que nós não podemos ignorar. Não é apenas deixar de fazer cocô, mas isso pode provocar uma sobrecarga nos músculos do seu assoalho pélvico, pode provocar hemorroidas pelo esforço que você faz na hora de evacuar, além de nós ficarmos mais irritadiços, com o abdômen inchado, com dificuldade até mesmo de absorver bem os nutrientes da nossa alimentação. Então, nós precisamos sim ter muita atenção. E se o seu intestino ele não está funcionando de forma regular, isso significa que tem algo errado ou com a sua alimentação ou com o seu processo digestivo, e isso pode gerar outros problemas também de saúde, além desses que eu já citei aqui. Quando a gente fala sobre constipação, a maioria das pessoas já pensam na questão da ingestão de fibras e de água. Isso realmente é muito importante, mas existem também outros fatores que muitas vezes são ignorados e eu quero falar sobre eles aqui. E uma das coisas que é ignorada nesse processo é a mecânica da evacuação. Existem posturas que são mais favoráveis ou menos favoráveis para que a gente elimine as fezes. E se você já é uma pessoa constipada, você precisa ter atenção a essas posturas. Mais do que força de expulsão, nós precisamos relaxar a musculatura do nosso assoalho pélvico, que é essa musculatura que sustenta os nossos órgãos, como bexiga, intestino, útero. E se ela está tensa, ela vai dificultar a passagem das fezes. Existem muitas pessoas que têm essa musculatura muito contraída e não conseguem relaxar, não conseguem perceber esse relaxamento. Para isso, a gente pode adotar algumas posturas que vão favorecer esse relaxamento, ou até mesmo fazer exercícios de mobilidade pélvica, de alongamento dessa região. É importante você também prestar atenção na posição que você se senta no vaso sanitário. O ideal seria que a gente conseguisse fazer cocô na posição de cócoras, mas a gente sabe que atualmente isso é quase impossível, né? Pela organização e estrutura dos nossos banheiros. Mas a gente pode utilizar algum apoio para os pés, como um banquinho ou até mesmo a própria lixeira do seu banheiro, para que você eleve as suas pernas, diminuindo esse ângulo entre as pernas e o seu quadril e favorecendo também o relaxamento dessa musculatura. Nesse momento, a sua respiração também pode contribuir para esse relaxamento. Então, você pode utilizar aquela respiração que nós chamamos de abdominal, que ao inspirar, você enche o seu abdômen de ar, como se estivesse realmente estufando a barriga, e solta o ar pela boca. Fazendo isso lentamente, de 3 a 4 repetições, você já consegue promover um relaxamento nos músculos do seu assoalho pélvico. Outra opção é também mudar de posição durante o momento em que você está sentado. Você não precisa ficar na mesma posição, pode inclinar o tronco para frente, tentar movimentar um pouco para um lado ou para o outro, para que o seu corpo encontre a melhor posição naquele momento. Exercícios globais, como caminhada, agachamentos, exercícios que a gente faz na academia, no Pilates, etc., também vão te ajudar a melhorar a mobilidade, a motilidade do seu intestino, favorecendo esse trânsito intestinal. Se você é uma pessoa sedentária, que quase não se movimenta, isso tudo vai dificultando o trânsito intestinal e pode também provocar esse ressecamento nas fezes. E o terceiro ponto que nós precisamos ter muita atenção é em não ignorar os horários que o seu corpo dá sinais de vontade de ir ao banheiro. Existem momentos do dia em que o nosso intestino realiza movimentos mais específicos para a eliminação dessas fezes. E se você ignora esse momento, vai ser muito mais difícil depois tentar em outro horário. E quando isso acontece, as fezes acabam retornando, subindo novamente e ficando ainda mais ressecadas. E por que, afinal de contas, que esse problema piora durante a gestação? Nós sabemos que durante a gestação existem várias mudanças no corpo da mulher e uma delas, e uma das principais, é a ação da progesterona no nosso corpo, que deixa a nossa musculatura, todo o nosso funcionamento mais lento, e isso também impacta no funcionamento do nosso intestino. Além disso, nós estamos gerando uma nova vida, e o corpo ele tende a absorver muito mais os nutrientes da nossa alimentação, deixando às vezes essas fezes mais ressecadas.
E um outro ponto é a ingestão de ferro, que muitas gestantes precisam suplementar durante a gestação, e é um efeito colateral também deixar as fezes mais ressecadas. Então, se você está grávida, assim como eu, e está tendo esse problema de constipação ou sentiu que piorou ainda mais, você precisa seguir todas essas orientações, além, claro, da ingestão de fibras e de água suficientes para o bom funcionamento do seu intestino. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que elas também tenham acesso a essa informação. Um abraço e até o próximo vídeo!